É, vai vir. Vai vir água. Só agora mesmo eu não sei. Não, Quando você entrevista, eu Agora eu coloco o telefone no ar. Você já está no ar. Não. Pode fazer muito Você pode fazer a coisa que quiser. Você meu cliente não, você lá em Jaguari, você não responder. Só se ele quiser pelo zap aqui, quem bota pelo zap. Certo, tá. Pode botar pelo zap, daqui da rádio. Ou até para o meu mesmo. O meu manda para cá, manda para cá. Eu pensei que eles vinham ao vivo. Eu também. Eu estava esperando ele, vou ter até a cadeira aí. Vamos lá. Tá? Vamos. Frequência Sucesso. Rádio Sanhamá. A rádio da Paraíba. Faltando 1 minuto para o meio-dia. Hoje é sexta-feira, 13 de março de 2020. Verão brasileiro. Está começando agora mais uma edição do debate sem censura pela cadeia das emissoras independentes. Edição número 8.863, ano 34. A Paraíba e o mundo vão se tocar agora. Chamada para a formação da cadeia das emissoras independentes. O debate sem censura vai começar. Geração de cabeça de rede. Rádio Sanhamá, AM 1280. No seu rádio, no seu computador, no seu smartphone, através do portal su.com.br. Jornalismo plural e de credibilidade. Debate com coragem. Sem amarras e de elevado nível. Com vocês, debate sem censura. Debate sem censura. A Paraíba agora escuta a verdade que deseja. Antônio Malvino. Muito boa tarde, João Pessoa. Boa tarde, Paraíba. Boa tarde, todo o Brasil e também o mundo via internet. Hoje, excepcionalmente, estamos fazendo um programa especial com a presença do ex-governador Ricardo Coutinho, do PSB. Ele vem falar pela primeira vez após os episódios da Operação Calvário. Comando Rádio Sanhamá na Grande João Pessoa, fazendo cadeia conosco, Cidade FM de Piancó, Educadora FM de Conceição, Pedra Branca FM, Rádio Conexão, Web Jamba, Portal do Vale de Boa Ventura, Alternativa de Santa Inês, João Pessoa Notia.com, Webplay de Diamante, RuralFM.com.br de Cajazeiras, Jovem Kennedy FM de Emas do Vale do Piancó, Jardim Horizonte de Jericó na região do Capelão do Rocha. E hoje, excepcionalmente, integrando nossa rede como convidadas, Cultura FM de Guarabira e TV Sol de Patos, que está ao vivo, transmitindo para todo o Brasil, para toda a Paraíba. Boa tarde, ex-governador Ricardo Coutinho. Agradeço por ter aceitado o nosso convite para essa entrevista. Muito boa tarde, Antônio Malvino. Um prazer enorme estar aqui, como já estive tantas e tantas vezes nos últimos meses. Aliás, de 2019 para cá, ao sair do governo, não sei se você percebeu, eu por diversas vezes deixei de dar entrevistas pelo fato de ter saído do governo e querer que o governo caminhasse com as próprias pernas naquela época
e também porque passei a ser alvo de uma caçada implacável, que eu vou tratar disso aqui hoje, de uma perseguição implacável. E achei que devia falar menos e permitir que aqueles que me acusassem demonstrassem uma única prova de qualquer dos delitos a que eu era acusado. Isso passou o ano todo e hoje estou aqui porque resolvi falar diante de uma necessidade não minha, mas uma necessidade de uma coisa chamada Estado Democrático de Direito. Eu, como tantos outros, Malvino, eu sou um dos filhos da luta pela democracia no Brasil. Eu vim daí. Não é? Então, quando as coisas não caminham de acordo com o rito democrático, quando você consegue perceber associações indevidas que substituem os ritos naturais que o Estado de Direito construiu, como, por exemplo, no caso penal, você investiga, você arranja provas, você acusa, quem é acusado se defende e o magistrado julga. Esse é o rito. Você não pode substituir isso por uma prisão de delação, para que a pessoa, uma prisão preventiva, melhor dizendo, em seguida esperando a delação, porque nem interrogatórios são feitos, e depois o clamor popular para condenar antecipadamente, destruindo a reputação das pessoas. A luta pela democracia, que não é só minha, evidentemente, é de uma grande parcela da nossa sociedade, pressupõe que todos nós precisamos falar e agir para proteger tudo isso. E eu estou aqui para falar sobre isso. Eu quero abraçar Janduí Mendonça, né, meu querido companheiro de longas caminhadas, lá da Penha, inclusive, né, cumprimentar a Edna Soares, cumprimentar a Joacil, mandar um abraço muito, muito caloroso para o empresário João Rafael, lá em Guarabira, que está retransmitindo esta entrevista. No estúdio deve estar Ed Carlos Monteiro e Rodrigo Souza, portanto o Brejo da Paraíba está contemplado com essa transmissão também, e também é o empresário Jânio, né, da TV Sol, que quando ele viu a oportunidade de poder levar para a pátria e para a Paraíba e para o mundo, né, porque ele tem um streaming de 300 mil pessoas ao mesmo tempo de acesso a essa entrevista. Ele se colocou na condição de retransmitir para todo mundo, como eu disse, essa entrevista. Então, eu estou à sua disposição para qualquer pergunta. Eu não tenho problema com pergunta. Toda pergunta que você quiser fazer, pode fazer, que ela terá devida e necessária resposta. Muito bem. Informar também que fazendo parceria conosco, Rádio Terra Nova FM de São José de Piranhas. Olha, a minha responsabilidade é muito grande. A expectativa em torno da entrevista do ex-governador é uma coisa incomensurável. É só no que se fala aqui no estado da Paraíba. Então é o seguinte, senhor Ricardo Coutinho, o senhor tem consciência de que muitas pessoas mesmo na Paraíba que lhe admiravam, hoje estão altamente decepcionadas com o senhor por causa da revelação de fatos envolvendo o seu nome e o seu governo. Afinal, em pouco tempo, o senhor saiu da condição de herói para vilão. Inegavelmente, é bom que se reconheça que o senhor realizou 2 gestões operosas à frente do governo do Estado, com execução de importantes obras e ações, e se gabava de ter mudado os costumes político-administrativos do Estado. O senhor derrotou oligarquias políticas instaladas na Paraíba há muitos anos. Se tornou o político mais poderoso desse Estado, a ponto de ter eleito, com folgada maioria, o seu sucessor, um técnico ainda não muito conhecido da população, e ajudado a eleger um senador e uma numerosa bancada na Câmara Federal e Assembleia Legislativa no último pleito. No entanto, acabou sendo apontado pelo Ministério Público Estadual como chefe de uma organização criminosa que desviou algo em torno de 134 milhões de recursos públicos das áreas de saúde e de educação através de contratos com organizações sociais para financiamento de campanhas políticas e outros objetivos. E hoje está execrado pela opinião pública. Que explicações
o senhor Ricardo Coutinho tem a dar? O que defesa o senhor tem a fazer sobre todas essas acusações que pesam contra si dentro da Operação Calvário? As gravações, as delações e os relatos feitos por colaboradores são mentirosos? O que dizer nesse momento à sociedade paraibana que nos acompanha atentamente por essa rede de emissoras de rádio, já que esse é o primeiro pronunciamento que o senhor está fazendo sobre todos esses episódios? Primeiro, Malvino, eu quero dizer que eu não sou o primeiro, nem serei o último a ser acusado com essa doença que tomou conta do Brasil, do Estado de Direito brasileiro, nos últimos anos. Eu fiz um governo, modéstia à parte, o melhor governo que esta Paraíba já viu. Nós mudamos costumes, nós fizemos investimentos como nenhum outro governo, nós fizemos com que o dinheiro do povo que existia antes, mas não aparecia, ele aparecesse em obras, em ações e em serviços. A Paraíba, no meio de uma crise que quebrou o Brasil, a Paraíba praticamente era um oásis, em função da qualidade de governo comandado pela minha pessoa. O que o Ministério Público tenta, de uma forma completamente inconsistente, tenta caracterizar como organização criminosa, eu vou dizer o que é. 2 contratos com organizações sociais, 2, e a compra de 8 produtos. Esse é o tamanho da suposta organização criminosa. O Ministério Público até hoje não conseguiu apresentar uma única prova. E nem vai apresentar nenhuma prova que me tenha como participante de qualquer crime. Eu fui um governador. Eu sou um homem que eu tenho mais de 30 anos de vida pública. Eu passei 15 anos na chefia do Executivo, seja na Prefeitura de João Pessoa, e 8 anos no governo do Estado, e todo mundo sabe da minha descrição e do meu comportamento. Eu não preciso reafirmar isso. E não creio que seja razoável, repito, dentro de um Estado de Direito, que simplesmente o Ministério Público comece, e eu falo Ministério Público, eu quero aqui fazer uma ressalva, né? Eu não estou falando da instituição, estou falando de alguns membros da instituição. Eu sou um filho, como eu disse, da luta pela democracia, que reconheço a importância do Poder Judiciário e do Ministério Público. E a minha fala aqui é para defender o Ministério Público, né? Para defender o Ministério Público de coisas que não são condizentes com o Estado de Direito. E se você observar bem toda a narrativa, ela não apresenta uma única prova. Como é que você pode dizer que o governo mais operoso da história da Paraíba, né, tinha um ORCRIM, e que essa ORCRIM é por conta de 2 contratos de OS que não tem superfaturamento? Eu vou repetir aqui para toda a Paraíba. Não existe superfaturamento nos contratos das OS que administravam os hospitais e que faziam os hospitais funcionar. Olha o caos que se transformou o trauma de João Pessoa. Há quanto tempo, há quantos anos você, Edna, não ouvia essa história de ambulância presa, de maca reprimida? Há quanto tempo? Então nós pagávamos um valor econômico que era responsável pela regularização de todos os servidores, voltaram hoje a ser prestador de serviço, antes tinham carteira de trabalho assinada, e compatível, completamente compatível com insumos farmacêuticos, com saneantes, com pessoal, com atendimento, com tudo aquilo que o trauma, e principalmente com a duplicação do trauma. Eu assumi, o trauma tinha 148 leitos, e quando eu deixei exatamente com 331 leitos, ou seja, nós duplicamos. Essa suposta organização criminosa, que a acusação é falsa, né? Essa suposta organização criminosa, ela se abate sobre 8 produtos comprados, que o governador não tem qualquer ingerência, não é o governador que faz licitação, não é o governador que compra, não é o governador que empenha, não é o governador que assina contrato com a OS, o governador governa. O governador não faz esse tipo de coisa, Maurício, como tentaram levar a população da Paraíba a crer nessa bobagem. Né? E 8 produtos e 2 contratos com a OS. Né? E repito, um deles, o Metropolitano. Alguém aqui pode dizer que o Metropolitano não era a grande referência em saúde do Nordeste do Brasil?
Alguém pode dizer? Ora, e você só faz isso com recursos. E não havia, repito, e não há superfaturamento. Observe que o atual governador do estado, né, numa manobra para poder incriminar quem lhe elegeu, eu e outros companheiros, ele reduziu o valor da OS que substituiu a Cruz Vermelha, né, e deu no que deu. Deu na explosão, na implosão total do trauma, em greves e na paralisia do seu funcionamento. Ou seja, na verdade, quem tem que provar que existe um crime não sou eu. Eu estou sendo acusado injustamente. Quem tem que provar é quem tenha naturalmente a condição de poder apresentar provas. Porque, Malvino, você não pode acusar ninguém sem apresentar provas. É tudo mentira, meu caro governador. A minha E as gravações feitas lá pelo Daniel da Cruz Vermelha? Tá, e essa é outra história. E vou lhe explicar tudo agora. Primeiro, são 3 gravações comigo. 3 gravações. Uma diz respeito a uma oferta de ajuda financeira para a eleição de 2018. Nem candidato eu fui. E eu disse que procurasse pessoas que pudessem efetivamente recepcionar isso, porque era uma ajuda para a campanha. Mas eu não era candidato, não tinha nenhum interesse. Aliás, tinha interesse em eleger, claro. Mas eu simplesmente disse, procure. Nunca ninguém me deu um centavo e nem vai me dar. A Paraíba tem milhares de empresários. Governei João Pessoa, com coisas como o trânsito, como ônibus, como lixo. Governei João Pessoa e governei o Estado. Milhares de empresários. Eu desafio um único empresário, e pode ampliar as investigações, não fique na Calvário, não. Vá para a época que eu era vereador, que eu era deputado, que eu era sindicalista. Não tem um empresário que diga que eu extorqui um centavo sequer de quem quer que seja. Então, a primeira gravação é a gravação que diz respeito a uma oferta. Ele não passa essa parte, ou não gravou, não sei, né? Porque claro que ele estava direcionado a isso. Ninguém é bobo, hoje todo mundo sabe. Ele estava direcionado, ele estava induzindo os diálogos e falava muito baixo. E eu, particularmente, como você pode observar, eu tenho uma baixa audição e não compreendi algumas coisas. Mas, efetivamente, você tem uma oferta e eu direcionei para outra pessoa que não era eu. Eu não arrecado dinheiro, eu não converso sobre isso. A segunda questão era a sociedade do Unifesa, que é falsa, amigo. Que é falsa. Ora, o Nicolau Maquiavel diz que o prazer é dobrado quando você engana o enganador. Né? Uma determinada oportunidade, teve umas 4 vezes que esse cidadão, que representava a Cruz Vermelha, portanto, eu tinha que falar com ele. Era representante da OS que cuidava do maior hospital. E a mesada, governador, que ele falou lá? A mesada, disse que tem uma mesada. Isso é mentira, Malvina. Isso é mentira. Isso é mentira total, isso é um absurdo. Eu não tenho mesada de canto nenhum. Eu sou um cara correto, rapaz. Compreendeu? É mentira. E vou dizer mais a você. É mentira quando eu disse que eu fui pro carnaval e o Fantástico passou lá o carnaval, um retrato meu lá no meio do carnaval. É mentira, amigo. Eu nunca fui no carnaval. Disse que eu fui para Búzios, eu não conheço Búzios. Disse que eu fui pro Rock in Rio, eu nunca fui no Rock in Rio. Mas passou uma gravação que só pedindo um ingresso lá. Eu não pedi ingresso, eu disse que eu iria. É diferente. As pessoas são induzidas por essa grande armação que fizeram, né, por essa rede de blogs que bota, principalmente, coloca no título uma acusação, e essa acusação é distribuída por centenas de milhares de endereços de zap. É isso que o Brasil se transformou. Ou seja, se acusa as pessoas, assassinam-se reputações e, efetivamente, quando você olha, cadê a prova disso? Cadê a prova que eu fui para o carnaval? Cadê a prova que eu fui para o Rock in Rio? Cadê a prova que eu conheço Búzios? Eu estou dizendo que não conheço. Eu estou dizendo que eu nunca me hospedei num tal de Hotel Ferradura, que foi dito que eu teria ido. Ora, e isso começou a ser impulsionado, infelizmente, com a participação de promotores. Não é do Ministério Público, mas de promotores. Começou a ser, porque isso era distribuído. E uma rede inicial de blogs, são os blogs que não tem nenhum conceito, fazia essa distribuição
pessoas impulsionavam essas mentiras para vários e vários grupos de WhatsApp no meio desse Estado e do Brasil, naturalmente, e criava-se uma falsa verdade. Criava-se uma verdade que era mentira. Né? Portanto, isso é mentira. Eu nunca recebi mesada. E tem mais. Até a história do 13º, que eu disse, o meu 13º está... O meu é o do funcionalismo. Que eu fui o primeiro governador a pagar no meio do ano e no final do ano. Passei 8 anos pagando em dia. O meu 13º, o famoso meu... Era o do funcionalismo. Qual é o outro 13º que eu teria? Agora, governador, e as revelações, por exemplo, da delatora Livânia Farias, que foi sua secretária, mulher forte do seu governo, de que existiam caixas de dinheiro dentro da Igreja Santana que o senhor recebia para financiamento de campanhas políticas? Pois bem, o que se pode fazer? É perguntar, cadê uma única prova sobre isso? Malvino, Zé Ramalho cantava, na tortura, toda carne se trai. A pessoa estar presa, por si só, é uma tortura. Eu não tenho a menor dúvida de que os depoimentos que eu vi, né, são depoimentos induzidos. Porque se não falasse sobre mim, não teria liberdade. Isso é óbvio. Isso está claro hoje. Porque como é que pode tanta acusação não ter uma prova? Você está reproduzindo aqui uma caixa de dinheiro. Tudo bem se eu dissesse que na casa do Malvino tinha lá uma caixa de dinheiro. Ou então, se um delator desse dissesse que na casa do Malvino tinha uma caixa de dinheiro. Seu nome sairia, Malvino, e ninguém questionaria se era verdade ou não. Simplesmente ficaria como verdade. Não é. É assim que é. É assim que as coisas são hoje. Porque as pessoas estão condicionadas a lerem na internet alguma coisa e darem por uma certa... ter uma certa... propensão a crer que seja verdade. É mentira isso. É mentira. E a parte do Daniel, que é a parte... O Daniel é o seguinte, daqui a alguns anos, quando essa história for contada de verdade, você vai ver uma primeira verdade. Que isso foi preparado há alguns anos atrás. Isso foi preparado no mínimo em 2015, 2016. Olha o que eu estou dizendo aqui agora e pode anotar. Isso foi preparado e o alvo eram algumas pessoas, entre as quais eu. Eu por quê? Porque eu lutei contra o impeachment. Porque eu tinha posição, diferentemente de um monte de político que tem aí por fora, que não tem posição de nada. Você pergunta uma coisa, o cara não diz nada, fica querendo saber para onde é que vai a opinião pública para poder ir atrás. Eu lutei contra o impeachment. Eu fui visitar 2 vezes o senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva lá em Curitiba. Eu dei declarações, eu trouxe a presidenta Dilma aqui dentro do espaço cultural, uma grande manifestação para poder dizer, olha, nós temos um lado nessa história. Nós não concordamos com a quebra do rito democrático. Nós não concordamos com essa forma, né, de se tentar fazer justiçamento ao invés de justiça. Nós não concordamos com convicções substituindo provas. Então, eu quero saber cadê as provas disso. Eu quero saber onde é que está esse dinheiro, porque tu me conhece há 35 anos, mais ou menos. Né? E aonde é que eu mudei alguma coisa na minha caminhada? Como é que alguém pode dizer que eu recebo caixas, ou então que eu recebo mesada, ou então... Que conversa é essa? Eu passei de dezembro para cá calado, Malvino. Eu vou dizer por quê. Primeiro porque eu queria que o Ministério Público e a Justiça não tomassem qualquer pronunciamento meu como uma tentativa de obstruí-los. Né? Está bem claro. Então eu esperei para ver. Segundo, porque tinha companheiros presos. Teve gente que passou 2 meses e meio preso, gente cujo crime foi concretamente governar esse Estado daquela forma que nós governamos, olhando para a maioria, fazendo com que o dinheiro desse para um monte de coisa que antes não dava. Lembre-se disso. Então essas pessoas passaram 2 meses e meio. Você sabe quantas vezes elas foram interrogadas? Chute aí. Nenhuma. Ora, se eu prendo alguém para poder aprofundar a investigação, o que é que me parece mais lógico? Interrogar, para poder, a partir desse interrogatório, eu construir ideias, né? Eu ter provas concretas da minha acusação. Ninguém foi interrogado. 2 meses e meio. Ora, como é que... E isso as pessoas vão ficar caladas? Não podem ficar caladas. Então, a minha disposição
é respeitando profundamente as instituições. É efetivamente colocar o dedo na ferida de que, tal qual a Lava Jato, que hoje está desmoralizada, ontem sai uma notícia de que cooperou com o Departamento de Justiça americano por fora do Ministério da Justiça. Isso é crime. Não é? Ou seja, tudo isso para poder interferir nos resultados eleitorais do Brasil em 2018. Essa é a verdade. Aqui na Paraíba, eu caminhei por uma corrente política que não era a corrente predominante e angariei muitos ódios de poucas pessoas. Mas angariei muitos ódios. Né? E estou pagando um preço por isso. Agora, eu, na minha condição de cidadão, defensor do Estado de Direito democrático, eu estou aqui pedindo provas concretas acerca de qualquer ato ilícito que eu, porventura, tenha realizado. Muito bem, registrar a presença aqui do Fábio Maia, do jornalista Sebastião Lucena e da esposa do ex-governador Ricardo Coutinho, Amanda, acompanhando aqui o programa, como também o jornalista e advogado de Diego Lima. Bom, chega o nosso companheiro Ítalo Kubitschek, vai fazer a pergunta, mas dá uma explicação aqui ao nosso público ouvinte. O telefone não vai funcionar. Aqui no final do programa a gente pode fazer uma seleção, porque estão chegando aqui centenas de perguntas para o ex-governador. Se houver tempo e houver um espaço, aqui a gente vai fazer naturalmente a divulgação. Mas deixa eu abraçar aqui o pessoal da LGNet, que é nossa parceira, que está anunciando a internet 100% fibra ótica aí no Vale do Piacó. Ítalo Kubitschek, nosso companheiro, faça sua pergunta ao ex-governador Ricardo Coutinho. Boa tarde, Malvino. Boa tarde a todos. Boa tarde a você que ouve o debate sem censura em toda a Paraíba. Malvino, nós estamos diante de um cenário em que há dois ex-secretários que são criminosos confessos, a senhora Livânia Farias e o senhor Ivan Buriti, que já colaboraram com a Justiça. Nós temos também essas gravações que o ex-governador aqui vem a público dizer que estão todas invalidadas. Cabe a cada cidadão paraibano fazer o seu juízo de valor entre acreditar nas declarações do ex-governador ou acreditar nas declarações dos seus ex-secretários e das gravações. Mas a minha pergunta, dirigida diretamente ao senhor Ricardo Coutinho, a que fato ele se referia quando ele fez aquele discurso famoso do espaço cultural: aqui nesse governo ninguém solta a mão de ninguém? Eu me referia, primeiro eu quero dizer a você que a questão não é tão simples assim. Não é ter uma gravação que eu estou dizendo que é invalidada, que eu não disse isso. Talvez você chegou atrasado, não ouviu a minha explicação. Não é? Ou então, dois secretários. Se alguém confessou algum crime, meu caro, precisa pagar por ele. É simples. Agora, delação nenhuma, em nenhum país do mundo, e também no Brasil, serve como prova de nada. Se você não sabe, delação, ela pode ser extraída de diversas formas. Quem está preso faz qualquer coisa para sair. Qualquer coisa. Né? Portanto, é preciso ter muito cuidado com isso. Sabe por quê? Porque eu comecei aqui o programa dizendo que eu não fui o primeiro, nem serei o último. Eu vi radialista aqui, né, posar de falso moralista e ser acusado da mesma forma, ser acusado numa outra operação, né, de ser criminoso. Não foi? Eu vi, foi ontem, antes de ontem, um juiz tirar as cautelares de todos, né, de 9, são 12, de 9 cartola, que passou 2 anos enxovalhando a vida de muita gente. No final não tinha prova de nada. E aqueles que fizeram as críticas, não sei se você fez, Ítalo, mas aqueles que fizeram as críticas, eu não vi nenhum pedir perdão a essas pessoas. E nem vou ver pedir perdão a mim. Eu não vou ver ninguém pedir perdão a mim quando, lá no final, né, não conseguirem nenhuma prova para me incriminar de nada. Meu patrimônio, meu caro, é completamente compatível com a renda que eu tenho. Faz 28 anos que eu tenho mandato eletivo, que na média se ganha mais do que a média do Brasil. Apesar de eu ter congelado o salário de governador, de vice-governador e de secretário durante 8 anos de governo do Estado. Eu congelei. Né? Então ninguém... eu tenho um patrimônio completamente compatível. Não existe nada, nenhuma prova que me ligue absolutamente a nada, a não ser desvarios. Desvarios. Antes de ontem fizeram
uma 8ª fase, aquilo vai ficar igual a Lava Jato, não sei quantas fases, para poder alimentar até uma eleição futura. Fizeram sobre a LOTEP. Mas é o tipo da coisa, eu não temo absolutamente nada. Eu nem sei quem é o proprietário de um tal de Paraíba de Prêmios, eu não sei nem o que é que esse Paraíba de Prêmios vende. Eu não tenho tempo para esse tipo de coisa, meu amigo. A minha paixão na vida é fazer política. E modéstia à parte, eu governei. Eu vou colocar a modéstia de lado. Eu governei para fazer desse estado um exemplo no Brasil. Pergunta a qualquer pessoa que está me ouvindo, lá do Vale do Piancó, lá da região de Catolé, pergunta à população de Patos. Então não é essa coisa de dizer gravações invalidadas e o que o Ministério Público diz. É dizer, cadê as provas? Se você é um radialista, é um jornalista, se eu fosse, eu iria atrás de perguntar cadê as provas concretas. Não é a narrativa. Narrativa é muito bom ser promotor, porque você pode, não são todos que fazem isso, evidentemente, aliás, a maioria não faz, você pode acusar sem ter nenhuma prova. Como foi o caso da Operação Cartola, como foi o caso de outros erros que aconteceram, e depois simplesmente você fazer de conta que não é com você. Não é? Eu lhe fiz uma pergunta, senhor Ricardo, em relação à sua declaração, ninguém solta a mão de ninguém. Não, eu vou chegar lá. Agora, se me permite, eu vou responder da forma que eu quiser e estou lhe dizendo... Claro, eu tenho o direito de perguntar da forma que eu estou lhe dizendo exatamente que a manipulação de uma pergunta, ela não pode ser respondida simplesmente como sim ou não. Porque eu tenho uma certa experiência nisso. Eu já conheci muita gente, né, que tenta levar para um lado, como foi o caso da 99% da imprensa da Paraíba. A maior perdedora de todo esse processo, não se iluda, é a imprensa. Porque no final ela vai perder uma credibilidade e foi engolida por esses detratores que tomaram conta das manchetes, Malvino. Eu sei o que você sofreu para poder acompanhar um rio, né? Um rio que só ia para um lado, uma correnteza que só ia para o lado, e dizer, não, mas eu preciso de algo mais para poder falar. Né? Eu sei o que é isso. E a pessoa ser escanteada por conta disso. Então, essa é uma questão que é fundamental. Ninguém solta a mão de ninguém, é uma expressão de companheirismo, amigo. De companheirismo. É porque tem gente, nessa sociedade hoje que a gente vive, né, onde o individualismo supera o companheirismo, realmente tem pessoas que não conseguem alcançar o que é isso. Não, ninguém soltar a mão de ninguém significa dizer que eu sou um companheiro daquela pessoa e tenho capacidade de poder defendê-la. A não ser que mostrem provas concretas daquilo que porventura as pessoas estão sendo acusadas. E mais, esse ataque não é Ricardo Coutinho, não. Esse ataque é ao governo operoso que nós fizemos. Esse ataque todo, ele vem na esteira do ataque a Luiz Inácio Lula da Silva, ele vem na esteira de um ataque a um governo que nunca se dobrou, que respeitou todas as instituições, mas que na crise chegou e disse o prejuízo é para o executivo, como sempre foi, mas é também para os demais poderes. Né? É um governo que foi acusado pelo Ministério Público, por incrível que pareça, de mandar nos poderes. Não tem coisa mais estapafúrdia do que essa. Toda a população da Paraíba é testemunha dos choques que aconteceram ao longo de 8 anos e confundiam visões diferenciadas com autoritarismo. A questão toda é que eu decidi fazer com que o ônus, né, de medidas amargas fosse compartilhado tanto pelo Executivo, que cuida de saúde, de educação, de tudo, mas também pelos demais poderes, sem desrespeitar absolutamente nenhum. E se você pegar os poderes, você vai ver que o Poder Judiciário, por exemplo, quando eu assumi, em 2011, o orçamento de 2010 dele tinha sido 360 milhões. Quando eu saí, deixei com 619 milhões. Se você fosse aplicar o IPCA, que era a reivindicação dos anos finais, daria, sabe quanto? 547. E aí? Eu praticamente dobrei, né, em relação à inflação, em relação ao IPCA. Portanto, eu respeito. Agora, eu não sou submisso. E jamais serei submisso. Então, quando digo que eu sou companheiro, porque eu nunca deixei ninguém pelo meio do caminho. Porque eu sei respeitar as pessoas. E porque ao invés de eu embarcar na onda mais fácil de jogar pedras, aliás, a Bíblia fala sobre isso. Né? Teve alguém muito famoso que jogaram tanta pedra e botaram para escolher entre Barrabás e ele.
E o povo manipulado, que não sabia ler além de uma manchete, na época não tinha nem manchete, eram outros meios, esse povo manipulado, que não consegue ter capacidade de discernimento, começou a escolher o quem? Barrabás. Né? Isso é muito sério. E isso não foi mudado, não. Getúlio Vargas, que foi o cara que construiu o sindicalismo no Brasil, que até hoje impera, Getúlio Vargas teve uma explosão, uma perseguição de corrupção, de acusação de corrupção. João Goulart, Jango, caiu no golpe de Estado de 64 porque estava fazendo as reformas nacionalistas, a reforma agrária, estava nacionalizando empresas. A resposta foi envolvê-lo numa suposta rede de corrupção para poder derrubá-lo. Derrubaram o Dilma sem um crime sequer de responsabilidade. Derrubaram o presidente da República. Nesse país agora, prenderam o melhor presidente que esse país já teve. Foi Luiz Inácio Lula da Silva. Simplesmente numa lógica de dizer, não, nós não temos como fazer frente às obras, às realizações, ao pensamento dessa gente que eu aqui relatei e que eu estou tentando me acostar nela, evidentemente, porque eu participo do mesmo pensamento. Então, a melhor coisa é você atacar por aí e criar uma lógica, né, enorme, uma rede enorme de detratores e começar a repassar isso adiante. Eu estou querendo ver aonde é que eu recebi mesada de quem quer que seja. Pode ser de fora do Brasil, de dentro do Brasil, de dentro da Paraíba, de qualquer um. Dizia até que o senhor estava com o dinheiro enterrado lá na sua fazenda em Paraíba. Olha o desespero da narrativa. O senhor enterrou lá? Eu não enterrei nem macaxeira, para falar a verdade, nem macaxeira. Agora, é o desespero da narrativa. Quando alguém não tem mais o que dizer, para dizer uma bobagem dessa, uma besteira dessa. Sabe? Alvino, eu estou com 59 anos bem vividos. Daqui a pouco faço 60. Né? A minha condição de vida é a mesma que minha querida Gilcélia. É a mesma, né, de sempre. Eu não mudei absolutamente nada. Meu patrimônio, como eu disse, é totalmente compatível. Minhas contas eu pago por dentro da minha conta. Eu só tenho uma conta bancária, que por sinal foi bloqueada. Antes de ontem. Foi bloqueada. E sabe por quê? Por conta de uma acusação estapafúrdia. Um negócio sem sentido de que eu teria. Ora, se não é uma delação que foi direcionada, ora, eu digo ao delator que fale que fulano de tal mandou contratar uma empresa para espionar conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Sim, foi a principal agora, né, dessa operação. Foi a principal. E é uma farsa. É uma farsa. Isso foi contratado por Daniel. Sim, eu estou dizendo, se Daniel contratou, eu não tenho nada a ver com Daniel. Eu estou dizendo que a questão não é essa, a questão é que estou dizendo que eu fui acusado de ser o mandante. Sim. De ser o mandante. E que teria havido uma reunião entre eu e os conselheiros para poder dizer que, para poder fazer a chantagem. Essa reunião nunca existiu, Malvino. Isso é uma... Agora, tu sabes por que isso? Eu vou dizer. Porque eles trabalham com duas questões para me tirar da política. Eu vou dizer quais são. Primeiro, uma condenação do órgão colegiado. Por isso que está no tribunal. Por isso que está no tribunal. Por isso que Estela Bezerra e Cida Ramos entram aí para garantir esse foro. Se for privilegiado. E arrasta todo mundo para lá. A segunda é poder estimular a vingança de conselheiros, achando que teria vingança para poder rejeitar uma conta minha e me tirar da política. Essa é a questão central. É uma farsa, é uma mentira isso. Ora, você não pode chegar para uma pessoa e dizer, olha, tal coisa você mandou contratar. Rapaz, no diálogo sequer, cadê? Ele não gravava tudo, cadê a gravação? Cadê a gravação? Não existe gravação, porque efetivamente isso é uma mentira. Né? E é preciso respeitar as pessoas, e é preciso respeitar as instituições. Eu estou num momento, Malvino, que eu deixei de ter um mandato porque eu quis. Modéstia à parte, você sabe que eu teria 99,99%, Janduí, de ser eleito senador da República, ou não? Ora, eu fiz uma opção errada, inclusive, porque, infelizmente, as pessoas não tiveram o caráter necessário para poder olhar aquilo que estavam recebendo e tocar o projeto adiante. Né? Mas fiz aquela opção.
Ora, e eu ando e sempre andei de cabeça erguida dentro desse Estado. Eu não preciso desse tipo de coisa. Repito, desafio um único empresário dentro da Paraíba, qualquer um, a poder dizer que eu, porventura, tenho chegado e tenho dito, rapaz, me dê R$1. R$1. Pois é, olha, rapaz, essa entrevista está bombando, a Paraíba inteira está acompanhando. Recebo aqui informações de várias regiões onde nossa audiência bate os 100% neste horário. Atenção você que mora aí nos municípios de Guremas, Piancólio d'Água e região. Agora você tem a opção de viajar aqui para João Pessoa com conforto e tranquilidade através de Denildo Turismo, que está nos ouvindo. Ele pega você em sua residência e deixa no endereço desejado. Veículo com ar-condicionado, DVD e Wi-Fi. Ligue já e marque sua viagem pelos telefones 981707575 e 993446269. Denildo Turismo trabalha com encomendas e aceita todos os cartões de crédito. Estamos conversando aqui ao vivo com o ex-governador Ricardo Coutinho. A primeira entrevista após todos esses episódios da Operação Calvário. Edna Soares, sua pergunta. Alvino, saudade, advogada, doutora Miriam Gadelha, que acabou de chegar aqui. Em nome dela, eu saúdo os demais componentes, pessoas que estão aqui no nosso estúdio. Ricardo, o senhor fez o seu sucessor, elegeu o governador João Azevedo, certo? E aí houve um rompimento. Há quem duvide desse rompimento, há quem diga que é um blefe, que é uma fachada e que outras questões estariam aí envolvidas nesse seu provável rompimento com o governador Ricardo, João Azevedo. O que o senhor teria a dizer sobre essas questões, sobre isso? Blefe eu fiz com o Daniel quando quis saber da informação e soube da informação acerca de quem estava extorquindo. E soube disso. No dia que o Ministério Público me chamar, eu digo. No dia que a justiça me chamar e me perguntar, eu digo. Não é? Até agora, só foi acusação. E não me chamou para nada. Imagine, se tivesse o dom, né, e a competência e o talento de ser um promotor, que eu não tenho, né, seria a primeira coisa, querer ouvir a pessoa para poder checar inconsistências nas suas respostas. Eu nunca fui ouvido sobre absolutamente nada. Por isso que eu estou falando aqui. Blefe eu fiz daquela forma, né, de dizer, não, como é que é, vamos conseguir, eu bloqueei a conversa. Né, é assim. Na política, como em qualquer atividade, você blefa muito. É indiscutível isso, todo mundo aqui sabe disso. Né? No radialismo tem gente que diz que tem uma determinada audiência e na verdade não tem, mas diz. Não é assim? Então, as coisas caminham mais ou menos nessa... No caso do governo do Estado, né, eu tenho um profundo pesar em falar sobre isso. Em 15 anos nós construímos algo muito poderoso aqui dentro. Tão poderoso que gera tanto ódio. Mas gera muita felicidade para quem mais precisa. Né? Pergunta ao pessoal de Barra de Oiti, que é um quilombola, lá em Diamante. Né? A felicidade... Está nos ouvindo. A felicidade deles, quando eu fui lá e olhei, aí o companheiro lá que liderava disse, aqui embaixo tem muita água. Eu disse, tem muita água, tem. Eu disse, mas como? Aí fui e coloquei lá uma redistribuição. Nunca tinham sido olhadas. Né? Pergunta aos indígenas aqui de Bahia da Tradição, pergunta à turma aqui de João Pessoa das obras de investimentos que a gente fez. Observa o que era o Estado da Paraíba em termos de investimentos e o que é hoje. O atual governo sobrevive dos restos do meu governo. Observe, dos restos. Inaugurou ontem uma escola lá em Santa Cruz. Eu construí a escola, parou a escola e só retomou há pouco tempo e aí inaugurou, para poder, com o tempo, dizer, não, essa escola aqui, na verdade, fomos nós, foi o nosso governo. E a única coisa que eu queria era que ele continuasse o projeto. Se curvar quem quer que seja, que foi eleito, portanto, não podia se curvar, e, ao mesmo tempo, respeitando os parâmetros que o povo elegeu. O senhor está arrependido pela escolha? Está arrependido pela escolha que fez? Total. Evidentemente, Malvino. Porque além da questão da escolha, tem a questão do caráter. Eu vou dizer uma coisa aqui que é muito séria. Eu li a denúncia de prisão contra mim e contra... Eu encontrei ali na denúncia as digitais do atual governador do Estado. Né? E eu sei, e ele sabe disso, o que eu estou dizendo.
Ele sabe disso. Eu encontrei ali dentro, por exemplo, uma afirmação de que eu teria imposto, né, o nome. É mentira, e ao mesmo tempo a coisa não foi assim, ela foi deturpada. Como ninguém ouviu, oficialmente ninguém, essa informação foi passada. E esse diálogo foi entre eu e ele. Eu vi um parágrafo envergonhado, um parágrafo. Porque seria o grande carro-chefe de tudo isso, Malvino, seria o quê? O superfaturamento. Se houver superfaturamento, o dinheiro estaria habilitado a voltar a quem permitia o superfaturamento. Não é assim a lógica? Eu vi um parágrafo envergonhado dizendo que tinha superfaturamento porque o atual governo, o senhor João Azevedo, teria contratado a organização social que substituiu a Cruz Vermelha, o Instituto Aqua, por 10 milhões e 500. E nós pagávamos 12 milhões e 400, acho que era isso, a Cruz Vermelha. Pois bem, ou seja, aí teria a chance. E eu lembro que em maio, eu encontrei, em maio do ano passado, eu disse, rapaz, eu tinha recebido naquele dia a notícia dessa contratação e do valor menor. Eu disse, mas como é que você vai operar um hospital com 331 leitos, um hospital que tem todas as equipes, que tem um outro hospital de retaguarda, que era o HTOP, que ele fechou agora, né? Está fechado, portanto diminuiu o número de leitos aqui disponíveis no estado da Paraíba. Ou seja, como é que você vai tratar disso? Ele disse, não, mas eu estou comprando por fora. Eu digo, eu sei que você está comprando por fora, evidentemente, mas o povo não sabe. O povo vai dizer que teve superfaturamento. E só depois, quando eu vi esse parágrafo lá, né, na denúncia, foi que eu entendi que era uma forma de tentar dar veracidade, né, dizer que era verdade que havia superfaturamento. Não há superfaturamento. E a prova está aí. O trauma implodiu. O trauma voltou a ter greve, o trauma voltou a ter retenção de marca, o trauma voltou a ter ambulância parada na frente, o trauma passou a ter falta de medicamentos, ou seja, retirou o dinheiro durante 6 meses e causou aquilo que aqui estava. Então eu acho, sinceramente, e para mim foi um baque muito, muito profundo, que caráter é uma coisa que nós precisamos ter. Muito bem, olha... Seja nos piores momentos, Malvino, ou nos melhores. Caráter é fundamental. Ninguém me vê com esse tipo de comportamento. Né? Eu não entrego com mentiras absolutamente ninguém. Eu não sou colaboracionista. Eu não faço parte desse time. Eu lembro que nas semanas finais do governo do presidente Dilma, ninguém, nem ministro ia lá. Né? Eu me prontifiquei, eu passei praticamente um mês e vinha, mas estava lá dentro para poder, não era salvar a presidente Dilma, era salvar a democracia, era isso, conversando com parlamentares. Eu sabia que estávamos perdidos, eu tinha essa noção, mas eu tinha a obrigação moral de poder estar ali e fazer o que eu pudesse fazer. Tem gente que não age assim, tem gente que tem medo de tudo, treme, destrói aquilo que recebeu aqui de mão beijada, destrói as principais políticas públicas. Hoje, o orçamento democrático está suspenso. É correto do ponto de vista do coronavírus. Ele está suspenso, porque você evitar aglomerações. Agora, na essência, se não fosse o coronavírus, não teria orçamento democrático, porque nenhuma reunião municipal havia sido feita. Nenhuma. Destruindo o principal instrumento de participação popular. Da mesma forma, foi o Giramundo. Em 2019, a Paraíba não mandou uma equipe para nenhum lugar. Como é que você pega um governo com 300 milhões em caixa? Imagina que orcrim burra era essa de pegar 300 milhões e deixar em caixa. A prefeitura quando sair. Né? Aí pega 300 milhões, deixei 300 milhões em caixa, deixei tudo pago, e entrego para o assessor para dizer, rapaz, vamos continuar essa caminhada. E o cara começa a atrair, começa a ter posições, começa a destruir, né, o caráter democrático popular que nós conseguimos. Agradecer aqui, rapaz, a audiência qualificada que estamos tendo nesse momento. Olha quem está ligado aqui, o ex-deputado Neto Franca, o advogado Pádua Leite, ex-vereador lá em Piacópolis, e registrar a presença de Gilcélia Figueiredo, presidente do Diretório Municipal do PT aqui em João Pessoa.
O deputado Valber Virgulino está aqui nos acompanhando e que mandou aqui uma pergunta. Só que essa pergunta, inclusive, já foi feita querendo saber do governador sobre a delação de Daniel Cruz Vermelha. Sobre isso eu já respondi, mas vê bem uma coisa. Daniel disse que eu tinha ido para o Rock in Rio. Mentira. O Daniel disse que eu teria ido para que ele tinha pago um hotel para mim lá em Búzios. Mentira. Disse que eu teria ido para Búzios. Eu nem conheço Búzios. Disse que eu tinha ido para o Carnaval. Nunca fui para o Carnaval. Eu morei no Rio e não fui para o Carnaval. Pra você ter ideia. Né? Ou seja, isso aqui é mentira. Agora, ele dizer que deu dinheiro, é verdade? Como é isso? Ou seja, né, é simples. Tem que mostrar prova, amigo. Você não pode simplesmente caluniar uma pessoa e dizer, não, está aqui a calúnia e eu não preciso mostrar provas. Que conversa é essa? Não é assim que funciona o Estado de Direito. Não é assim que funciona numa democracia as instituições republicanas. Pois é, o vereador Riverino está nos acompanhando lá na cidade de Cajazeiras. Vereador Leila lá em Curral Velho, pessoal lá no bar do Edivar, no Bessa, ligadíssimo. E o nosso amigo Leigo de Sevim, proprietário da Rádio Educadora de Conceição, está informando aqui que a audiência está estourada na região. Janduí Mendonça, sua pergunta ao ex-governador Ricardo Coutinho. Pois não, Ricardo. Duas perguntas. A primeira pergunta é do povo, né? O povo de João Pessoa quer saber. Você é candidato a prefeito este ano? A segunda pergunta, você se sente lulatizado neste processo aqui na Paraíba? Janduí, eu tenho a impressão que uma boa parte dessas acusações, repito, sem provas contra a minha pessoa, uma boa parte dessa perseguição, uma boa parte dessa detratação pública promovida por uma rede existente, né, rede de maus caminhos existentes dentro da imprensa, né, que não são todos. Então, mas uma boa parte... Mas o senhor fez muitos inimigos, né, na imprensa, né? Ah, fiz. Cortei 13º salário que o Estado pagava para determinados sistemas. Cortei, amigo. Cortei privilégios, sabe? Só pagava aquilo que, porventura, o Estado anunciasse. Então é fazer inimigo, é cumprir aquilo que é correto? Mas o senhor também é acusado pode ser meu inimigo. De práticas, por exemplo, que o senhor sempre condenou como um ativista, condenando o regime militar. Práticas como, por exemplo, a censura, a intimidação, o pedido de demissão de jornalistas, alguns, inclusive, que lhe acusam textualmente de terem perdido seus empregos por conta de interferência. Tudo bobagem e mentira. Deixa eu te dizer uma coisa, que isso é uma pergunta boa. O que eu fiz com jornalistas foi recorrer à justiça. Quem acredita na democracia recorre à justiça. É assim. Quem acredita na democracia não faz o que antigamente fazia, não. Que era ou tapar a boca com dinheiro, porque eu não tapo a boca de ninguém com dinheiro. Tem um ódio num setor da imprensa aqui dentro, é que eu não tapo. Entendeu? Eu não dou aquele couro de rato que alguns aqui dizem, né? Eu não dou aquilo para absolutamente ninguém. E não dou para aqueles que começam a me extorquir, a me chantagear, né? Fazendo acusações falsas para poder receber isso. Essa é a diferença, amigo, que alguns não gostam de mim. Entendeu? E para esse pessoal, eu agradeço por não gostarem de mim. Eu não quero agradar a todo mundo, não. Quem agrada a todo mundo é uma farsa. Quem agrada a todo mundo tem algo errado aí, porque tem alguém sendo enganado. É assim que é. Eu faço outro tipo de postura. A minha postura é exatamente essa. Se eu sou caluniado, por exemplo, se um determinado desse pessoal aí grava uma mensagem dizendo que recebi informação quentíssima do GAECO. Olha as palavras do homem, né? do grande. Ricardo Coutinho tem imóveis no Portugal, Espanha, Estados Unidos, Minas e Pernambuco. Eu não sei porque Minas e Pernambuco entrou nesse desvario, né? Recebi e solta isso nos grupos. O que é que eu faço? Eu vou para a justiça. Talvez para alguns fosse melhor, fosse mais fácil, né? Eu chegar lá e tirar satisfação pessoal com esse tipo de gente. Mas eu não faço isso. Eu fui para a justiça e estou esperando que a justiça ou ele prove que eu tenho esse tal desses imóveis, ou então me condene. Porque a lei existe para isso. Calúnia está lá expressa no Código Penal. É assim, né? Portanto, o senhor está se referindo ao radialista Fabiano Gomes, né? Que foi, não, de jeito nenhum. Não é Fabiano, não, não sabe, não.
E eu não vou citar o nome dele aqui, porque ele não merece que eu cite o Não, nome porque ele dele. era um grande amigo do seu secretário de comunicação. O senhor Luiz Torres era grande amigo do Pois senhor bem, Fabiano né? Gomes. Pois bem, eu soube disso contratos depois. no governo, inclusive. Pois eu soube disso depois. E quem porventura operacionalize isso, que responda por isso. É bom que se diga. E esse negócio dessa... Deixa eu Sim, responder aqui. responde. Então, essa questão de ser candidato, eu sei que uma boa parte veio por conta disso. Porque quem não tem voto, ou quem é medíocre, seja eleitoralmente ou então intelectualmente, tem que se valer de alguma coisa. E vai se valer de quê? Dos ataques, mesmo que não tenha nenhum conteúdo. Então você tem gente aí que cospe microfone, você tem gente aí que diz cada barbaridade, você tem gente que não tem estatura para conversar com o povo. É estatura, Janduí, é história que não tem. Compreendeu? E acha, e me via como um candidato a prefeito. Nunca passou pela minha cabeça ser candidato a prefeito. Agora, sinceramente, hoje eu não digo que nunca passou, não. Hoje eu estou dizendo o seguinte: eu vou ser um sujeito ativo para livrar João Pessoa das mãos terríveis de gente que só quer fazer negócio com essa prefeitura. Gente que só quer fazer negócio. Eu olho assim esse quadro e eu estou começando a ficar desesperado. Porque essa cidade, ela precisa de um olhar diferenciado. Essa cidade, ela precisa ter um rumo diferenciado, um rumo progressista, um rumo de investimentos. Essa cidade não pode ficar vivendo simplesmente de emenda federal, né? Essa cidade tem que falar com a sua periferia, tem que falar com os seus bairros, né? O lixo não só existe na zona rica da cidade, não. O lixo existe em todo canto, amigo. Existe principalmente nas favelas, nas comunidades, precisa ser retirado. Então, esse tipo de coisa, eu acho que nós, campo popular e democrático, nós, partidos, Tati Juscelia, companheira presidente do PT, nós precisamos ter alternativa a isso que está aí. Uma alternativa que consiga trazer novamente esperanças para a nossa população. E lulatizado, eu tenho a impressão que, é claro que eu não tenho a estatura do presidente Lula, né? O presidente Lula é o melhor presidente que esse país teve. O presidente Lula orgulha até aqueles que não gostam dele. Quando a gente tem um presidente aqui que, sinceramente, diz cada coisa que eu ouço duas vezes para perceber que é verdade, né? E quando vai o presidente Lula, vai lá para Paris, vai para Berlim, vai ser recebido como um chefe de Estado, vai discutir com o mundo questões como democracia, como desigualdade, né? Desigualdade econômica, desigualdade social. É isso que se trata, amigo. E eu não fico em cima do muro, eu tenho um lado. O meu lado sempre foi muito claro aqui. Eu sempre tive esse lado e sempre defendi uma alternativa democrática e popular para esse país. E, evidentemente, como deu certo o que fizeram com Lula, né? Mas deu certo numa época. Hoje você já tem aí o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal como verdadeiros guardiães do rito do Estado de Direito. Né? As coisas estão começando essa turma que acha que pode somente acusar, essa turma que acha que pode somente jogar pedra e não apresentar nenhuma prova, essas coisas estão mudando no Brasil. Hoje os tribunais superiores já estão efetivamente cobrando a apresentação de prova e o rito, repito, é preciso ter um rito, que é você investigar, é você apresentar provas, é você denunciar, o denunciado se defender e o magistrado julgar. É assim que é a nossa justiça. Muito bem, abraçar aqui Lucas, está lá em Marisópolis, pré-candidato, audiência total. Abraçar Clécio Ferida, em Cuité, na região do Corimatau da Paraíba. E o deputado Frei Anastácio, informando que está nos ouvindo. Sabe, na região de Cajazeiras. E diz que dá total solidariedade. Isso anda mais do que, sabia? A gente mais do que uma notícia, Total solidariedade aqui ao ex-governador. Companheiro. Tem um ouvinte aqui questionando sobre aquela delação do Daniel Gomes da Cruz Vermelha sobre fraude no processo de seletivo lá do Hospital Metropolitano de João Pessoa. Sob a alegação de que houve... pessoal. E que o Daniel relatou na sua delação ao Ministério Público. E outra, sobre a pressão de uma agenda sua, onde o Ministério Público suspeita que há uma relação não muito republicana entre o senhor e o radialista Fabiano Gomes. Como é isso, governador? Duas perguntas extremamente importantes, eu até agradeço a oportunidade.
Primeiro, fraude. Esse processo seletivo, ele foi lançado no edital e recebi a notícia de que o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público estavam questionando determinados itens do edital, né, e queriam fazer de outra forma. O que é que eu fiz? Mandei fazer outro edital conforme os dois queriam. Acabou. E, sinceramente, não foi a melhor forma. Porque muita gente com um currículo bom aqui dentro, na área de cardiologia, ficou fora. Compreendeu? Mas mandei fazer do jeito. Portanto, não tem essa história. Quando você... Aí, se uma pessoa vai ser substituída, você não vai fazer um processo seletivo para uma pessoa. Não é? Então, você pega alguém que tenha experiência na área e, efetivamente, indica isso, bota para trabalhar. Isso não é crime, não, Malvino. Que bobagem é essa? O processo seletivo foi feito sob os cuidados do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado. Além disso, não é governador que faz seleção pública. O governador não faz seleção pública. Quem faz seleção pública são as secretarias. Ora, quem faz compra de produto não é o governador, quem faz compra é as pessoas das secretarias. Quem faz empenho não é o governador. Quem faz, enfim, quem paga as contas não é o governador. Portanto, quando é ruim, bota para o governador. Quando é bom, bota para o secretário. Já entendeu? Essa é a questão, não há fraude. Né? Na verdade, tem uma montanha de denúncias, que, se você observar bem, era cada dia uma nova. Aí, quando faltava, pegava uma antiga e ia requentando. Para quê? Para não deixar as pessoas pensarem. É exatamente para isso. Para poder construir uma ideia de que ali estava uma pessoa já condenada. Se algum juiz inventasse de inocentar, seria execrado. Essa é a estratégia quando você tenta pegar uma pessoa, né, e simplesmente assassinar sua reputação, condená-la na opinião pública previamente. O tribunal é um tribunal de magistrado, não pode ser tribunal de opinião pública. O tribunal de opinião pública foi aquele que condenou Jesus em nome de Barrabás. Aquele foi o tribunal. Não é? É importante que se diga isso. Então, essa coisa de você acusar, cada dia uma, é uma estratégia, no sentido de fazer com que a pessoa... lawfare, né? É uma estratégia para que a pessoa se sinta totalmente sufocada. E que as pessoas achem que são tantas denúncias que essa pessoa só pode ser culpada. A segunda questão... Essa pergunta é muito boa e eu vou responder com uma tranquilidade muito grande. Sobre uma agenda. Aí sai na imprensa uma agenda. A primeira simbologia é muito simples. Eu não tenho agenda. Faz muito tempo que eu não uso agenda. Na verdade, eu anotei num pedaço de papel. Eu anotei. Não precisa florear isso com agenda, não, para poder dar manchete, não sei aonde. Agenda de governador traz quantia anotada. Isso é artifício. Isso não é correto. Isso não é ético. Né? Eu anotei num pedaço de papel. E sabe por quê? Porque de um delator por 3 vezes. Quando a pessoa faz uma delação, isso eu notei há muito tempo, né? Desde eu estudando e lendo algumas coisas de alguns psiquiatras, psicólogos, a pessoa fica com uma dependência emocional total do inquiridor, da pessoa que faz a delação do lado, seja do Ministério Público, seja da polícia. E eu recebi a visita de um delator da operação lá de Cabedelo. Né? Inclusive, ele me dizia que na operação, a grande parte das perguntas era acerca do meu respeito, acerca da minha pessoa, ou seja, o que eu tenho a ver com o Cabedelo? Absolutamente nada, mas já demonstrava uma tentativa clara de me ver ali dentro. Né? Eu que era adversário do prefeito, eu que não tinha, só ia lá para fazer obras, fiz muitas obras em Cabedelo, né? Fiz muitos investimentos e também, ao mesmo tempo, em época de eleição, caminhava por aquelas ruas. Pois bem, eu não tinha agenda, mas com essa visita, que eu logo percebi, porque nenhum delator viria falar comigo se não houvesse, no mínimo, a aquiescência do Ministério Público. No mínimo. E me trouxe uma série de relatos. Relatos sobre a SECOM. Relatos aí, primeiro sobre a história do lixo. E dizia que o lixo de Cabedelo dava 30 mil reais para um determinado radialista. Eu conto isso lá na justiça, eu dou o nome para um determinado radialista e eu escrevi. E esse radialista, de acordo com ele, que é quem trazia o dinheiro, ele é que disse que trazia o dinheiro,
certo? Esse radialista tirava uma parte e distribuía para coleguinhas o famoso couro de rato. R$500, R$300, pá, e saía. E me disse também o nome de quem distribuía. E eu anotei lá no papel, né? E fui anotando. Por quê? Porque eu não consigo lembrar, minha memória não é tão pródiga como a memória de alguns, então eu tinha que anotar, né? E em seguida falou sobre retornos de dinheiro dentro da SECOM de secretários de comunicação. E eu fui anotando. Retornos de dinheiro, por exemplo, contrata... Eu nunca usei palco, né? Você sabe, né? Eu fazia inauguração de grandes estradas, grandes obras. Aquela estrada maravilhosa, lá de Santana de Mangueira até Manaíra, né? Uma obra fantástica e tal. Se olhar lá, está lá o tablado. Era um tablado de 30 centímetros de altura. Onde todo canto que eu ia, eu fui levar esse tablado, que é barato, né? A tendazinha, e fazia lá a inauguração com 2 caixas de som. Estava feita a festa, era assim. E, de acordo com esse delator, que na época trabalhava na SECOM, ele, o empenho saía como sendo de um palco grande e esse dinheiro voltava. E eu fui anotando isso. É isso que está lá. O que me revolta é que eu tenho certeza, e esse delator chegou a dizer, eu estou dizendo isso porque você sabe que além de me incriminar, pode ser que incrimine você. Eu digo, não, amigo velho, em mim não incrimina nada. Eu não tenho nada a ver com isso. Faça o que precisa ser feito. Disse desse jeito. Pode dizer a verdade. Eu não tenho problema com a verdade. Eu o estimulei a dizer. Agora, convenhamos, um delator não iria me procurar com um maço de papel ao lado, cheio de papel, umas 500 páginas, não iria me procurar para poder dizer esse monte de coisa se não tivesse sido autorizado ou então mandado a sua ida, né, por quem era superior. Aqui para nós. Aí quando você abre a denúncia, vem dizer que eu é que comandava isso. Ora, eu anotei uma denúncia contra os outros e o GAEP sabe que é contra os outros. O GAEP sabe disso. Eu estou afirmando aqui que o GAEP sabe. Porque a insinuação de que haveria a destinação de 100 mil para Luiz Torres. Não é LT. Aí eu falo na justiça. Me perguntem, por que o Ministério Público não me chama? Por quê? Por que não me chama? O senhor não, depois ainda não? Claro que não, ninguém. Só apresentou defesa escrita. Sim, só defesa escrita e sabe, mas eu quero os detalhes, Malvino. Eu quero que me perguntem sobre os detalhes. Eu quero é ter a oportunidade de falar para esclarecer, amigo. Já que eu não tive a oportunidade lá, não me chamaram, eu estou aqui esclarecendo, mas é importante que isso seja dito. É a mesma coisa de você anotar, eu te relatar aqui um monte de malfeitos, você anota e de repente vem alguém, né, que mandou eu te dizer, e esse alguém vai dizer que tu é que era o caminho desse dinheiro. É exatamente isso que eu estou dizendo. Eu anotei supostos malfeitos de outros. Né? É diferente. Meu não. E eu não tinha conhecimento e disse a esse delator que diga tudo. Vou perguntar, eu não vou dizer o nome dele, evidentemente, mas algumas pessoas sabem quem são, né? Diga tudo, amigo. Pode dizer absolutamente tudo. Eu não tenho problema nenhum com isso. Muito bem, acompanhando o nosso programa no interior, viu? O deputado federal Gervásio Maia, que está cumprindo agenda política. Então está totalmente ligado aqui no nosso programa. O vereador Marcos Henriques, do PT, também está nos acompanhando. O Anderson Moura, assessor do deputado Jeová Campos, está em Brasília, também acompanhando pelo aplicativo. Também o Buda Lira. Eu tenho aqui centenas e centenas de ouvintes querendo participação e também alguns abraços, etc. Não vai dar tempo porque realmente o nosso espaço aqui está muito complicado de administrar. Atenção, rede, vamos ao nosso primeiro intervalo comercial. Voltamos em seguida para a segunda etapa da entrevista exclusiva com o ex-governador Ricardo Coutinho. Você está ouvindo Debate Sem Censura. Eu vou tirar até meu paletó, tá?
Na trincheira da verdade, surge uma voz. Uma voz que ecoa o grito de um povo. Um grito que busca justiça e igualdade social. Essa voz é mais que uma voz. É um som. Também tem muita gente, né? O som que ecoa nos quatro cantos. O som da rádio que virou Rádio Sanguá. A voz do povo. O som da Paraíba. Somos todas vencedoras. Somos todas dignidade. Somos todas superação. Somos todas sabedoria. Somos todas respeito. Somos todas cultura. Somos todas atitude. Somos todas Paraíba. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Uma homenagem ao governo do Estado. Fazer economia, você já sabe aonde vai. Comprando no Superbox, você paga menos e leva mais. Produtos de qualidade, carne fresquinha, fruta da boa. Pra melhor lhe atender, tem 2 endereços. Superbox Brasil, com 2 endereços, Bessa e Geisel. Chega em João Pessoa, um novo conceito em barbearia. Barbeclan 17, oferecendo um serviço personalizado em um ambiente calado e aconchegante. Venha conhecer e desfrutar do que há de melhor em serviços de barba, cabelo e bigode, com estilo e inovação. Barbeclan 17, Avenida General Osório, número 17, no centro, ao lado da Basílica Nossa Senhora das Neves, no coração da cidade. WhatsApp 999981996. Siga-nos no Instagram, @Barbeclan17. A partir do meio-dia, você tem o que há de melhor em informação política no seu rádio, no seu celular, no seu computador, com interatividade e acompanhamento em tempo real pelas principais redes sociais: WhatsApp, Facebook, Periscope e Instagram. Debate sem censura. Só aqui, na Rádio Sanguá, AM 1280. De segunda a sexta, às 7 da noite, você confere a repercussão dos principais fatos do dia e as principais notícias seguintes no programa Hora do Caos. Hora do Papo Inteligente, sem medo. Apresentação Ítalo Kubitschek. Comentário Wellington Souza. E sua participação pelo telefone 32225905. No WhatsApp 99323. Redes sociais portal s1.com.br e Facebook. Hora do Roxo aqui na Super Rádio Sanguá. Rádio Sanguá. A rádio que tem o DNA da notícia. Voltamos agora com o Debate Sem Censura. Hora certa, Sanguá. Bem, confira, são 3 Paraíba. Voltando aqui na cadeia das emissoras independentes para toda a Paraíba, conversando com o ex-governador Ricardo Coutinho. É a primeira entrevista dele depois de todos esses episódios envolvendo a Operação Calvário. A audiência bombando literalmente em toda a Paraíba. Estamos dando de campão aqui na concorrência em João Pessoa, viu? Inclusive aqui em João Pessoa. Me informa aqui que o pessoal está também ligadíssimo, como também lá em Conceição, e quem agora nem se fala. Vereador de Campina Grande, Anderson Maia. Aliás, ele está nos acompanhando aqui no Café 17, né? Porque é o seguinte, o pessoal depois pode almoçar aqui, vizinho, viu? Tem um cafezinho aqui. Olha, e você vindo a João Pessoa, né? Negócio, não perca tempo à procura de hotel. Hospede no Hotel Tamassol, que tem preços especiais para empresas, órgãos públicos e turistas em geral. Fica ali na Monteiro Lobato 756, Tambaú, metros das praias de Tambaú e Cabo Branco. Ítalo Kubitschek, mais uma pergunta aqui para o ex-governador. Pois é, não, já pedi desculpa que eu tenho que quebrar o clima amistoso, mas infelizmente se eu não fizer estas perguntas, quem fará, né? Senhor Ricardo Coutinho, o senhor é acusado de participação
em um gravíssimo crime que foi o assassinato do jovem Bruno Ernesto, em relação àquele escândalo Jampa Digital, aqui na Prefeitura de João Pessoa. Eu queria que Vossa Excelência tivesse a oportunidade agora de se pronunciar a respeito desse tema. Acusado por quem? Acusado, inclusive, pelo Ministério Público. Mas quem lhe disse isso, rapaz? O senhor é acusado, é réu no Ministério... É réu aqui no Tribunal de Justiça da Paraíba, que era no Supremo Tribunal Federal, quando Vossa Excelência estava... Todos os dois... Com foro privilegiado. Não, você está mentindo, me permita. Mentira. Eu estou vivendo ao redor de mentiras esse tempo todo, e aí chega você... Os paraibanos estão vivendo ao redor de mentiras, achando, né, aí esse cidadão Ítalo Kubitschek chega achando que está fazendo a melhor pergunta. Não, eu não estou lhe fazendo a melhor pergunta, eu estou lhe fazendo a pergunta que as pessoas fazem nas ruas. Ao contrário, estou lhe dando a oportunidade. Houve duas investigações. Vou levar a pito de Vossa Excelência, me desculpe. Os cuspidores de microfone, eu espero que esteja em outro programa, né? Aqui não. Olha, o senhor me respeite, Ricardo, porque eu em nenhum momento lhe adjetivei cuspidores aqui. de microfone. Agora, se o senhor me adjetiva, eu vou ter que reagir. Os cuspidores de microfone, eu espero que não estejam aqui. Não é? Portanto, eu estou dando a benevolência da dúvida. Pois bem, o Ministério Público fez duas investigações e mandou arquivar. Isso faz tempo. Arquivar as denúncias por absoluta falta de qualquer elo. Nem prefeito eu era, querido. Pelo amor de Deus, isso aí faz parte da narrativa desses detratores que construíram ao longo desses anos todos. Gente que se viu, de alguma forma, lida nas suas práticas pouco republicanas anteriores, que eu barrei. Não é? Aquela mamata do esquisinho na granja, aquela mamata, aquele tipo de coisa que tem gente que adora. Eu, infelizmente, eu não gosto. Eu fazer o quê? Então eu disse, não, eu prefiro estar com quem eu gosto. Eu não posso estar nesses com quem eu efetivamente não respeito. Esse tipo de mentira não tem absolutamente nenhuma constância, nenhuma convicção, não tem nada. Foi arquivado, olha, 2 pedidos, Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual, para o seu conhecimento. Eles pediram totalmente a investigação, inclusive dizendo coisas pouco... assim, eu vou até respeitar, porque a pessoa que começou a dizer isso, efetivamente, jamais, está aqui, ó, está aqui. Né? Eu só lhe fiz uma pergunta, senhor Ricardo Godinho, para que o senhor pudesse dar a sua versão à Paraíba. É só para que o senhor pudesse explicar, porque quando a gente vai na rua, a gente escuta esse tipo de comentário. Olha, fulano de tal, teve participação no assassinato X ou Y. Então, é bom deixar claro aqui que o nosso papel como jornalista é perguntar. Eu não sou promotor de justiça para lhe acusar. Eu não sou juiz para lhe julgar. Eu sou jornalista e vou lhe perguntar o que o senhor quer ouvir ou não, mas a minha obrigação é perguntar. Filho, o seu palanque não vai ser aqui agora, pelo amor de Deus. O palanque aqui sou eu. Eu não sou político. O palanque aqui quem tem é você. Exatamente. Você não. Deixa eu mandar um abraço aqui para Pablo, viu? Tá nos escutando, né, pela internet lá em Kuala Lumpur, na Malásia. É brincadeira. Ex-governador Ricardo Coutinho, eu queria que o senhor prestasse um esclarecimento sobre uma delação que foi feita pelo ex-secretário Ivan Buriti a respeito da construção do Canal 40 lá em Mangabeira. Ele disse na delação que aquela obra foi e teria sido fruto também de dinheiro obtido através de vantagens indevidas. O que é que o senhor tem a dizer a respeito? Olha, o canal usado pelo PSB durante várias eleições, sem pagar absolutamente nada, não tem um conhecimento de obra, e cabe a ele, me parece, dizer como é que paga. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Canal 40 para gravar alguma coisa, e mesmo assim de madrugada, né? Porque durante o dia eu estava em campanha, ia lá à noite, gravava, saía, nunca despachei lá, enfim, não tinha vida orgânica ali dentro. Né? Então, efetivamente, o partido comandado por Edivaldo e algumas melhorias talvez tenham sido feitas. Mas não tem, né? Agora, você imagina o que é que eu tenho a ver com isso? Concretamente. Compreendeu? E a minha coisa mal vindo de dizer, e eu vou voltar àquela velha coisa, tem um Orcrim. O Orcrim foi a República de Curitiba que começou a dizer isso. Aquele famoso organograma, está aqui em cima, e tal.
e que não provava nada, só a narrativa. Aí eu fiquei assim pensando nesses dias, como é que um Estado tão operoso como esse? Primeiro, porque em nenhum canto que um esquema criminoso atue, os indicadores sociais, econômicos e humanos crescem. Em nenhum canto. Você não tem essa experiência no mundo. Então, é incompatível o crescimento que a Paraíba teve. Nós saímos da pior renda familiar do trabalho para a melhor. Nós saímos da segunda maior mortalidade infantil na Paraíba para a menor mortalidade infantil, ou seja, sabe, nós passamos a ser o estado mais competitivo do Nordeste, ou seja, todos os nossos indicadores, eles cresceram. Conviver isso com a organização criminosa. O segundo, como é que você tem 2 contratos de OS, 2, sem não tem superfaturamento, estou afirmando aqui, não tem superfaturamento. E, ao mesmo tempo, 8 produtos comprados de ano a ano pela Secretaria da Educação. Como é que você tem isso e essa Orcrim não iria atuar na área de estradas, com 2 bilhões com B de bola e 400 milhões de reais, na área de adutoras, com 1 bilhão e 500 milhões de reais que nós investimos. Cabe na cabeça de alguém que não seja pateticamente, sabe, torcedor de um lado, cabe na cabeça de alguém que uma organização criminosa iria deixar a fatia, a cereja do bolo de lado, de um Estado com esse nível de investimentos, fora os outros bilhões que nós investimos em escolas, em hospitais. Eu aumentei 1.400 leitos em hospitais. Eu criei o Hospital do Bem lá em Patos. Ousadia de colocar atendimento do câncer lá no Alto Sertão, meu filho. Quem é de lá sabe disso. Quem é de lá que precisava pegar um carro emprestado de um vereador, então de uma prefeitura, de 4 da manhã para chegar em João Pessoa para ser atendido Napoleão Laureano, sabe o que é ter Patos, o Hospital do Bem funcionando? Né? Então, essa ousadia de poder olhar para onde não se olhava, né? Evidentemente tinha muitos recursos que o Estado pôde disponibilizar e só pôde disponibilizar porque respeitava o dinheiro público. Agora, dizer o universo, evidentemente tem que provar. E se falar de mim, tem que provar eu, né? Porque se que eu demiti secretários, eu demiti pessoas ocupadas. Eu fiz isso, na dúvida, sobre a sua postura, eu fiz isso. Sobre a sua postura ética, falando. Eu fiz isso, na dúvida, para poder preservar o governo. Muito bem. Quer perder cultura localizada sem dor e sem cirurgia, meu caro Tião? Neste verão, o Laboratório LACIVIL está oferecendo condições especiais no com o Dr. Jorisnaldo Souza, biomédico esteta, também especializado em lipo de papata, microvarizes, crescimento capilar, botox, preenchimento, harmonização facial e muito mais. Marque já a sua sessão pelos números 994-0073-36 e 967-15343. Rua Elmir Leite de Azevedo, sem número no centro, em Piancó. Laboratório LACIVIL, a confiança que você precisa com a qualidade que você merece. Ex-governador Ricardo Coutinho. Ao longo de sua trajetória como executivo, principalmente, o senhor criou muitos inimigos, principalmente na área da imprensa, entre categorias do funcionalismo público e também na política. O senhor se arrepende de alguma coisa ou não? Porque, inclusive, boatam que o senhor foi o carrasco dos servidores, por exemplo, do IPEP. O senhor tem medo hoje de se apresentar em público ou não? Eu? De jeito nenhum. Ouvindo, por onde ando, as pessoas vêm falar comigo, e diferentemente do que os meios de comunicação tentam produzir, diferentemente, as pessoas têm um profundo respeito, porque elas sentiram na pele, no dia a dia, na vida, o que é melhorar de vida, o que é ter um Estado com rumo. Esses supostos inimigos que você fala no funcionalismo, quem são? Da polícia, tem dignidade aos policiais. Dignidade. Eles falam mal do senhor. Não fala nada. Alguns setores. Alguns, amigo. Eu encontro gente que fala mal de tu, Malvino. Imagina de mim. Né? Ou seja, agora pegar um soldado com R$937 e elevá-lo para 3.500, amigo velho. Aqui nesse estado ninguém fez isso, não. Mas o
o mal falado aqui fez isso, entendeu? 3.500. Tirar o revólver 38 com 2 balas no tambor, aqui no coldre, e colocar ponto .40 para todo mundo, sabe? Ninguém vai falar mal por conta disso, não. Eu dei dignidade às polícias. Não pude dar reajustes aos aposentados, aos reformados, do tamanho que eu gostaria, por uma razão óbvia. Porque se eu fosse dividir os da ativa e os inativos, os da ativa jamais poderiam ter capacidade de enfrentar os professores. Qual é o professor que fala mal de mim? Ora, eu contratei 4.000 professores. 4.000. Eu sou o governador que mais contratou professor concursado. Ninguém vai chegar perto não, Malvino. Como ninguém vai chegar perto da quantidade de estradas construídas, como ninguém vai chegar perto da quantidade de quilômetros de adutoras construídas. Isso é um certo. Afinal, o Brasil estava numa crise, né? Os professores, eu criei o Prêmio Escola de Valor, mestre, né? Mestre da educação. Os professores, eu peguei ganhando abaixo do piso e deixei o professor com nível inicial com R$ 3.400. Né? Eu refiz. Observe aí com observe. Os professores tiveram dignidade. Aí diz, não, o Maranhão paga 6.100. É muito bacana. Eu gosto muito dessa coisa do Maranhão. Mas se você pegar o salário do professor daqui de 3.500 e dobrar, porque aqui é 20 horas. Lá é 40 horas. Dobra para ver. O daqui é maior. O daqui é maior. Ou seja, e mesmo assim, né, eu fiz toda uma lógica de continuidade. Infelizmente, no ano passado teve 4%. Quebrou o que eu estava fazendo. A polícia no ano passado só teve reajuste porque eu deixei aprovado. Eu deixei 12% aprovado no ano passado, mês a mês. Muitas vezes as pessoas não viam porque era mês a mês, então era 1% ao mês. Mas foi crescendo, 12%. Foi o meu governo que deixou. Compreendeu? E agora você percebe o desarranjo que está sendo efetuado em tudo que é canto. Né? Então essa coisa esse maniqueísmo de dizer, não, alguém tem raiva de todo mundo. Alguém tem. Mas de mim, sinceramente, diante da realidade dos fatos, evidentemente que não creio nisso. Muito bem, abraçar aqui o ex-vereador Tita Galdino, nos acompanhando lá em Juru. Fica próxima a Princesa Isabel, terra do meu amigo Sebastião Lucena, meu velho parceiro. Marcos Freitas nos acompanhando lá em Itaporanga, rapaz. Hein? Francivaldo lá em Emas. Edna, faz sua pergunta agora ao ex-governador. Malvino, antes de fazer a pergunta ao senhor Ricardo Coutinho, são mais de 100 e mensagens que nos chegam aqui pelos nossos WhatsApp. Não está dando tempo para divulgar. Não dá tempo de divulgar. Muita gente querendo fazer pergunta, a gente optou por não abrir as linhas para não tumultuar e o senhor Ricardo ter tempo hábil para responder esses questionamentos. E aqui a gente está fazendo de uma forma que, trazendo também a voz das ruas, trazendo as dúvidas que a população, enfim, esse é o sentido da entrevista. Mas, Ricardo, esta semana a Procuradoria Eleitoral deu um parecer pela sua inelegibilidade no caso da Ágil Empreender. O que é que o senhor tem a dizer sobre essa questão? Tem uma pergunta aqui do ouvinte Sassá, lá de Guarabira, nos acompanhando pela Cultura FM. Como o senhor Ricardo Coutinho veio a trairagem do Grupo Girassol aqui na nossa cidade? Olha só, inteligibilidade. Primeiro, o Ministério Público é raro o processo que não tem parecer contrário. Se você pesquisar nos anais, é muito raro. Né? Eu, simplesmente, o que eu tenho a dizer é que deu o parecer que eu creio falecerá no pleno, evidentemente. Mas o empreender, dimensão, você já percebeu que não se apresenta uma pessoa, que porventura tenha recebido legalmente o dinheiro? Você já percebeu isso? Você já percebeu que se construiu uma mística em torno disso e não se apresentou uma pessoa? Foram para dentro do empreender, pegaram todos os processos, fizeram isso, fizeram aquilo, e nós investindo 150 milhões de reais na microeconomia popular. Lembrando daqueles que não...
olha daqueles que batiam no banco, voltavam para outro banco, atrás de 5 mil reais, de 10 mil reais, e não tinha capacidade de tirar. Foi um empreendimento que eu criei, primeiro na Prefeitura de João Pessoa e depois no Estado, que fez com que muita gente aí por fora vida melhor. Aí você chega e diz, não, mas houve um vereador não sei aonde, mas está escrito aonde na lei que o vereador não poderia ter direito. Compreendeu? Então você tem toda uma construção de narrativas que não se apresenta efetivamente. E ele vai ser confirmado no TSE também, sem absolutamente nenhum tipo de problema. Eu sei que o Brasil de hoje, Edna, é um Brasil que talvez tenha passado a parte pior do furacão, desse sentimento de punitivismo, de perseguição. Isso contaminou, inclusive, o Brasil que elegeu Bolsonaro. É muito sério isso. Né? E eu não estou falando pessoalmente, não, estou falando politicamente. Estou falando algo que incutiu nas pessoas ódio. Praticamente você não tem uma família que porventura não tenha discutido seriamente durante as eleições. Você imagina alguém fazer uma campanha com uma arma, mostrando que a arma era criança fazendo gesto de arma. Ou seja, isso não é normal. Isso não é natural. Natural é você abraçar o próximo, é você comungar, é você apresentar plano de governo. Isso é o que é o natural, isso é o que é o civilizado. E o Brasil passou por tudo isso. O Brasil praticou delações como sendo um método de investigação. Poxa, se deixou de investigar, ele disse, não, prende, joga alguém 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos dentro de uma cela, até que essa pessoa confesse o que sabe e o que não sabe. E hoje está aí, todo mundo sabendo disso. Então, esse punitivismo, ele está muito presente ainda. Mas eu creio que há uma reação. O Supremo Tribunal Federal já agiu várias vezes para poder redemocratizar as relações. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma. O Congresso Nacional, né, aprovou uma lei que é a lei do abuso de autoridade, que é uma lei necessária. Ora, qual é a autoridade que pode querer para si, né, a condição de abusar, né, e não querer ser punido? Você imagine se um radialista pudesse abusar e não ser punido, você imagine se um governador pudesse abusar e não ser punido, você imagine, todo mundo tem que ser punido. Então, se algum membro do judiciário, algum membro do Ministério Público abusar, precisa ser punido, democraticamente. E não de uma forma persecutória, de uma forma perseguidora. Eu não tenho... Eu sei que tem muita gente que quer viver fora da política. Mas sabe por quê? Porque não tem voto. Não tem voto. Né? Quem não tem voto, quem não tem discurso, quem não tem capacidade de construir esperança na mente dos outros, no coração dos outros, apela para esse tipo de comportamento. Essa é a questão central. Meus adversários aqui na Paraíba são assim. Não é? São assim. Eu olho para eles e digo uma coisa, e peço uma coisa a Deus: dê a eles vida longa, para poder ver como é que um homem resiste de cabeça erguida e vence. Porque nós vamos vencer. Não tenho a menor dúvida disso. Bom, atenção, Itaporanga e região agora contam com a Imobalto Tintas, que trabalha com máquina tintométrica da linha Coral e também linha automotiva Skyak. Faz sua tinta na hora, inclusive toda a linha Hidracor e Coral. Parcela a sua compra em até 10 vezes nos cartões Visa e Master. Tem complementos na linha de pintura de parede automotiva, como também parcelamento líquido e tinta epóxi própria para carro-pipa e para pisos de todas as cores. Imobalto Tintas, Rua Deputado José Soares Madruga, 83 Centro, Itaporanga. Telefones 99992-5415, 99951-8507. Imobalto Tinta, empreendimento Leudo Dantas. Ex-governador Ricardo Coutinho. Muita gente está apostando aí que o seu partido vai à falência, vai se acabar o PSB, porque estaria havendo uma fuga em massa de lideranças, prefeitos, vereadores para o partido do atual governador, que é o Cidadania. Você acha que o PSB vai sobreviver? Eu não tenho a menor dúvida. Alvino, quem faz o que nós fizemos no Estado, quem muda a política como nós mudamos, não tem como não sobreviver.
por maior que seja o cerco, por maior que seja a perseguição, mas as pessoas estão chegando no momento que estão dizendo, mas cadê a prova de tantas coisas que são ditas? As pessoas começam a se perguntar, né? E alguém que fez tanto, e um partido que fez tanto, vai ter a capacidade naturalmente de refazer toda uma caminhada, aprender com todas essas coisas e continuar a estimular a população para outros voos, sem dúvida nenhuma, para outros caminhos. Não vai ter governo na Paraíba, por exemplo, que tenha chegado tão perto dos municípios como o nosso. Nós criamos o Programa Municipal de Desenvolvimento, né? Ou seja, acabou esse programa, que era algo que não, sabe, que era algo suprapartidário. Só não fez parceria com o governo do Estado porque não queria por motivos políticos. Foram 4 municípios, o restante todos fizeram. Qual foi o governo que se portou dessa forma? Qual foi o governo que chegava numa cidade, um governo abertamente contrário, né, e fazia, por exemplo, uma adutora? Qual foi o governo? O nosso governo soube se comportar e soube construir um projeto político que mudou a vida de muita gente. Então eu não penso nisso agora. Aí vai para a cidadania. Alguns prefeitos já foram, mas não foram agora não, já foram há muito tempo. Mas por quê? Porque são aqueles que acham que meia dúzia de cargos de prestador de serviço, né, dá voto. Porque o governo não tem nenhuma política para os municípios. O governo está vivendo, vou repetir mais uma vez, dos restos do governo do Ricardo Coutinho. Não tem nada. Observe, não tem absolutamente nada. E o que tinha de bom, eles estão esvaziando, tirando a alma, como o OD, como o Giramundo, tirando a alma, deixando só a carcaça. Isso aconteceu aqui em João Pessoa também, com o próprio orçamento democrático e com outras políticas que nós criamos. Eu não tenho medo disso. E mais, eu sou um sujeito acostumado a remar contra a maré, amigo. Eu nunca tive a maré a meu favor. Nem quando era governador. Eu governei com minoria na Assembleia. Eu governei 4 anos e não transigi. Fiquei lá fazendo aquilo que eu acreditava. Governei na prefeitura com minoria na Câmara. Aliás, eu tinha maioria de 1 e esse 1 eu chamei e disse, amigo velho, você agora vai para a oposição que eu não quero mais. E fiquei em minoria. E nunca perdi um projeto. Porque tinha capacidade de conversar com o povo. De demonstrar que aquele projeto não era bom para Ricardo, não era bom para o povo. Né? Eu lembro que nesses 4 primeiros anos de governador, a Cagepa, né, que no meu governo passou a dar lucro. Mas tinha uma empresa que só ela vende água, passa uma história inteira dando prejuízo. Alguma coisa tinha de errar. Né? Aí chega o nosso governo, nós saneamos, passou a dar lucro. Lucro hoje de 100 milhões de reais ao ano. Né? Que na minha época era reinvestido em abastecimento d'água, naturalmente, em adutoras. Pois bem, um empréstimo para a Cagepa, fundamental para a companhia no início do governo. A Assembleia não queria, invoquei o povo, fui falar, e nós fomos lá para poder aprovar e foi aprovado. Ou seja, eu sempre remei contra a correnteza, isso para mim não é novidade. É claro que hoje você percebe que tem uma violência muito maior. Né? Hoje você percebe que não teve ninguém que, quando eu estava no governo, levantou essa voz desse jeito. Mas eu saí, com 10 dias começou. 10 dias, 10 de janeiro, começou exatamente esse processo de assassinato da minha reputação. Não só da minha, mas do PSD. Porque uma das questões da Calvário é que ela é seletiva. Observe, por que Márcia Lucena foi presa? A melhor prefeita que essa Paraíba tem. Um município que passa por uma profunda mudança conceitual. Um município que sempre foi muito difícil. Márcia chegou, democratizou, investiu em educação, investiu em ensino infantil, em creches. Rapaz, é outra história. É outra história. Aí ela é presa, porque em 2014 tinha sido secretária. E porque tinha contratado uma empresa que, de acordo com os acusadores, que era uma empresa de formação de recursos humanos, nem falam mais nisso, né? Mas tinham contratado a empresa. Sim, daí, você não pode contratar uma empresa, não? Qual é o crime? Diga qual é o crime nisso. Aí ela foi presa
sem atualidade, tanto é que o Superior Tribunal de Justiça derrubou todas as prisões. Todas. Não foi só julgar, não. Ele disse que era ilegal aquela prisão. Compreendeu? Era ilegal. Por isso que votaram o habeas corpus. E isso é uma coisa que a população precisa compreender. E Márcia entrou nesse bolo. Por que que Cida, que o Ministério, que o GAECO disse que era amicíssima de Ney Suassuna, Cida nem conhece. Amicíssima. Ou seja, e daí ser amigo de Ney Suassuna é motivo de prisão? Desde quando isso? Qual é a argumentação? Se você pegar essa 8ª fase, está lá um diálogo de Gilberto com esse Daniel sobre um radialista. Mas falando de que a majoritária queria só uma empresa para fazer a campanha, né, de João de Veneziano, certo? E de Luiz Couto, queria só uma empresa, portanto não ia repartir. É esse o diálogo. E está lá como se fosse algo criminoso. Está aqui, olha aqui. Ou seja, nós estamos sendo deseducados a ler algo e extrair desse sentido verdadeiro. Nós somos condicionados, nós estamos sendo induzidos a ver crime onde não tem crime. Essa é uma questão que é fundamental. Eu digo o seguinte, é só uma etapa da minha vida, amigo. Né? É só uma etapa. Voltando à seletividade, por que é que coloca Cida e Estela e a tal das delações, que serviu para Cida e Estela, não serviu para 300 e não sei quantos outros deputados? Por quê? Eu estou fazendo uma pergunta, por quê? Eu quero que o ouvinte, que o internauta, raciocine comigo. Não é algo esquisito isso? Ora, se a mesma pessoa que diz alguma coisa, sem provas, que atingisse Cida ou Estela, por que não atingiu o restante, que foi dito também, que vocês divulgaram? Divulgaram uma vez só, tal, porque, né, a famosa conciliação. Por quê? Por que não... Essa é a questão central. É indiscutivelmente uma tentativa de sufocar um projeto que mudou a lógica da política aqui na Paraíba. O senhor não respondeu o Sassá do Guarani, né? O Sassá? Sim, sobre os traíras. Rapaz, eu acho o seguinte, viu? Eu acho que o poder atrai muita gente. Eu não... Tanto é que eu nunca fui muito desses leques amplos de amizade. Alguns diziam, não, porque como é que é a vida. Eu aprendi muita coisa, entendeu? Eu sei que tem gente que é de ocasião, meu filho. Sabe? Então nunca vai deixar de ser. Daqui a pouco vão estar juntos de novo, ou querendo estar juntos. Aí talvez, né, se eu tivesse essa oportunidade, eu fizesse como o grande e velho Miguel Arraes. Miguel Arraes disse que, você gosta de causos, disse que tinha lá um chefe político lá do Agreste, pernambucano, e ele elegeu o filho dele tome porrada da campanha de Arraes. Arraes era candidato a governador. Mas era pesado. O menino foi eleito e Arraes também. Aí no segundo dia chega lá o chefe político, o coronel lá, e o menino disse, olha, é todo seu. Disse, mas como não? É todo seu. Tem deputado seu para o senhor disse, não, eu sou um democrata. Democracia tem que ter situação e oposição. Seu filho vai ser oposição. E passou 4 anos na oposição. Ou seja, tem essas... A vida tem disso, né? Quem não é leal, né? E a lealdade é uma coisa que eu prezo. Quem não é leal, ou então quem pratica traições, né? Ou quem não consegue ter um caráter mínimo para poder compreender a importância da política, porque a política é algo muito importante. É a política que pode ou não levar um abastecimento d'água para um município, é a política que pode ou não levar uma estrada para um determinado município. São as opções que um governante tem nas mãos, e se ele raciocinar de uma determinada forma, ele distribui melhor, ele inclui mais gente, compreendeu? Então essas pessoas aí, cada um sabe o caminho que toma. Eu estou satisfeito com as pessoas que se situam ao meu redor. Por falar em traíra, um dos trechos que aí é a parte mais light, que chama a atenção, são conversas de Vossa Excelência com Daniel Gomes sobre política. E numa dessas conversas até viralizou uma frase de Vossa Excelência que Aguinaldo Ribeiro Veloso Borges, deputado federal da Paraíba, não é uma pessoa confiável. Mas você não vai entender, não.
Não? Claro Mas que não era não entender, por exemplo, de Dilma Rousseff, que o nomeou ministro das Não, cidades, e o bando de de Michel Temer, que o nomeou líder, né? Claro, pelo amor de Deus. Do Congresso Nacional. Quem sou eu para mandar em Dilma? Quem sou eu para poder dizer se era ou não confiável? Para mim não, porque nós nunca fomos aliados e tá aí. E qual é o problema? Da mesma forma, provavelmente eu não sou. Eu tenho consciência disso. Agora, eu também tenho consciência dos meus direitos. Né? Eu tenho certeza e convicção de que eu preciso agir para proteger boas pessoas e para me proteger também de acordo com as leis brasileiras. Eu não posso passar 1 ano e 3 meses sendo acusado de tudo, amigo. Isso é algo sem nenhuma prova, sem nada. Cada dia era uma coisa,